Shalom, a paz do Senhor, a todos que me assistem pela internet. Eu venho falar de uma situação que está ocorrendo no país. O Brasil está enfrentando uma crise severa, politicamente falando. Não precisa dizer que o país está à beira de uma guerra civil. Sim, guerra civil. O que é a guerra civil? Brasileiros contra brasileiros. Isso é um absurdo. Porque nós somos do mesmo país, da mesma nação, somos irmãos. E hoje eu venho falar aos cristãos, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que se dizem cristãos. Por favor, você acha que você deve ser do partido do PT, ou contra o PT, ou sem partido? Pense bem. A palavra de Deus diz, não lembro com as próprias palavras, ela fala de nós sermos parecidos com Cristo. E o que Cristo faria numa hora dessa? Vou lhe dizer, é simples, é a razão, é a lógica, a sabedoria e a inteligência. Nós devemos crer que Deus vai agir, mas não sermos agitadores. Se você vai para as ruas, corre o risco de tomar uma bala perdida. Seja lá para qual time que você torce. Neste caso, vamos dizer assim, de time. Na verdade, são partidos políticos. Seja lá qual que você esteja do lado. Eu não estou aqui para dizer que você não deva clamar por justiça. Clamar por justiça é necessário. Nós temos que ser justos e buscar a justiça. Mas como cristãos, temos que buscar a justiça divina. Veja, a situação que se encontra, nós não podemos nem falar sobre o assunto da política, porque existem pessoas inflamadas, irritadas, com espírito de revolta, de ódio, para falar a verdade. E esse espírito não é de Deus, porque Deus deu um espírito de verdade, um espírito de coragem, um espírito de sabedoria. De revolta, rebeldia, ódio, isto não provém de um cristão. Nós temos que saber conversar com as pessoas. Nós temos que entender o que está por detrás desta política. E não sermos coniventes com ninguém. Porque tem pessoas jogando pessoas contra os outros. E isso não é justo. Isso não está correto. Na sua casa você deve sim torcer para que Deus entre em contato com com a nossa Câmara, com a nossa justiça, para que seja feita a justiça corretamente. Porque Deus deu autoridade, Ele que elegeu as autoridades. Quero contar uma história aqui curta, real, que aconteceu. Barrabás era um homem agitador, sanguinário, que na época do Império Romano desejava derrubar o Império Romano, que era de fato horrível. Era um império que tomou conta da Europa. E quem ia contra eles, eles matavam. E Barrabás era um desses agitadores, querendo derrubar o Império Romano. E o que aconteceu? Ele entrou em contato com o Senhor Jesus Cristo, que na mesma época estava pregando a palavra de Deus, estava fazendo milagres e tornando-se assim extremamente popular. Barrabás não perdeu tempo, fez a seguinte proposta ao Senhor Jesus Cristo: seja o nosso imperador, no caso, um presidente da República. E vamos derrubar o Império Romano, porque o Senhor se tornou popular, o Senhor tem condições de atrair este povo. E eu, junto contigo, vamos derrubar o Império Romano. E o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse: eu não sou desse reino, eu não pertenço a este reino. E ele simplesmente não entendeu, porque Deus estava falando das coisas do alto. E ele era puro carnal. Ele era simplesmente um homem sanguinário, que queria fazer justiça com as próprias mãos e derramar sangue, lógico, pegar o Império Romano. E ele insistiu mais uma vez: o senhor não está entendendo?
fique conosco, e assim derrubaremos o Império Romano. E ele falou: eu vim aqui para trazer arrependimento e salvação, e o meu reino não é deste mundo. Sem entender mais uma vez, percebendo que não ia conseguir nada daquilo que ele queria, trazer o Senhor Jesus Cristo para junto dele, transformar aquele governo e, claro, derrubá-lo, ele então se retirou. Passado um tempo, Barrabás foi preso e, como era de costume dos romanos, preso para ser morto, assassinado com morte de cruz. E o Senhor Jesus Cristo também foi preso, sem dever nada a ninguém. Ele não era culpado de absolutamente nada, mas havia muitos invejosos que queriam que ele morresse. E naquele dia foi então julgado, e as pessoas então escolheram Barrabás, e o Senhor Jesus Cristo morreu no lugar dele. Aquilo que ele tinha dito lá atrás, Barrabás, eu falo de salvação e arrependimento, ele salvou a vida de Barrabás. Um homem que merecia a morte, um homem que merecia estar na cruz, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por ele e por todos aqueles que creem na justiça divina, no reino dos céus. Veja, eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou apenas dizendo que você não deve derramar sangue. Você não deve agredir o seu irmão fisicamente. Escute, nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Não podemos agitar por uma guerra civil onde haja derramamento de sangue, brasileiro contra brasileiro. Isso é um absurdo. Os homens lá em cima estão discutindo, esses que estão diante do poder. Você tem um outro compromisso. Buscar a justiça do alto e dizer: Senhor, faça a tua justiça. Porque Deus está vendo tudo. E Deus é Deus. Ele abriu o mar vermelho. Ele curou e continua curando um monte de pessoas que estão desenganadas. Escute. Você é cristão? Então pare de entrar neste meio perigoso, que é o meio da agitação, de ir para as ruas e, consequentemente, até sofrer uma bala perdida. Porque os ânimos estão inflamados. As pessoas estão gritando, brigando e querendo pegar umas com as outras, por conta de A e por conta de B. E, lamentavelmente, existem pessoas agitando os brasileiros para que faça o pior. Gente, este é um momento tenso do nosso país. É claro que há uma coisa horrível aí acontecendo. Todo mundo não sabe aonde que isso vai chegar. Mas você que é cristão, pare de discutir. Pare de se inflamar. Pare de se irar, ter ódio. Porque espírito de ódio e de rebeldia não pertence a Deus. Nós temos que ter paz. E falar: Senhor, Tu estás no controle. E saber de uma coisa, que nós estamos aqui de passagem. O cemitério está aí. Perceba aonde estão essas pessoas que morreram. Não estão mais entre nós. Vigia. Não deixe ser usado por ninguém. As pessoas estão querendo que você tome partido, que você apoie A, apoie B, apoie C, apoie os outros. Você tem que apoiar o Senhor Jesus Cristo e dizer: o Senhor vai fazer justiça e nós vamos clamar a Deus. Dobre o joelho no chão. As nossas armas são diferentes das armas carnais. Davi foi no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos exércitos. Gente, vigia. Eu vi coisas terríveis, cristãos inflamados, brigando, querendo até bater uns dos outros. Isso não é um comportamento cristão. Isso não é uma atitude correta. Você que está apoiando, fazendo apologia, seja para A, seja para B, tome muito cuidado.